Glórias ao nome do Senhor. Vamos neste momento, meus amados, abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 6, versículos 1 ao 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos 1 ao 7, e também Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Vamos ler primeiro Atos 6, 1 ao 7, e depois vamos ler Efésios 6, 18 e 19. Se você achou as duas, pode colocar o dedinho aí e deixar marcado. Glória a Deus. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Agora vamos ler Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. 17, 18 e 19. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Glórias ao nome do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus, a que nós lemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, e Efésios capítulo 6, versículos 18 e 19. E eu quero, com base nesse texto que nós lemos, falar sobre o seguinte tema: diaconia da palavra, uma necessidade para os dias atuais. Vou repetir: diaconia da palavra, uma necessidade para os dias atuais. Glórias a Deus. Aqui no capítulo 6, no texto que nós lemos, apresenta dois tipos de diaconia. Dois tipos de diaconias. Nós temos aqui, no versículo 1, ministério cotidiano. Mas por que diaconia, pastor Isaac? Esse negócio de diaconia tem a ver com diácono. Veja bem, no original, no grego, que foi escrito no Novo Testamento, aqui é a palavra diaconia. E aqui esse texto apresenta dois tipos de diaconias. O primeiro tipo é a diaconia do cotidiano, no versículo 1. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui no original é diaconia, ministério é diaconia. E a segunda vez que fala ministério aqui, no versículo 4, veja lá, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no
ministério da palavra. Então são duas diaconias, ou seja, dois ministérios. Diaconia das mesas ou diaconia do cotidiano. Mais para frente vai falar, não é lícito, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então nós temos aqui dois ministérios, o ministério das mesas e o ministério da palavra. Essa palavra diaconia é uma palavra que deriva da língua grega diaconia, que vem de duas expressões, né? Dia mais conel. Dia, né, mais conel. Essas duas expressões traz o sentido de levantar poeira enquanto se movimenta para servir. Eu gosto, irmãos, tem paciência comigo. Eu gosto do grego, eu sou leitor, eu sou professor de grego, de hebraico aqui na nossa escola. Eu gosto de grego porque assim, é muito profundo, é muito mais profundo. A gente lê a Bíblia nos originais, né? É muito profundo. Eu tenho Bíblia em grego, tenho Bíblia em hebraico, eu estudo isso aí. Eu sempre que vou estudar uma palavra que eu acho importante, eu vou buscar o sentido dela. Sabe por quê? Porque é muito mais profundo que o nosso português. Então veja bem, a palavra diaconia significa, o sentido diaconia é levantar poeira enquanto se movimenta para servir. Então, veja bem, como é que surgiu isso? A diaconia na igreja surgiu por conta de uma necessidade. O que estava acontecendo aqui? Veja bem, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus. Então, nós vemos aqui, teve uma necessidade. Por quê? Porque teve um problema. Qual era o problema no meio dos crentes? Murmuração. Irmãos, murmuração sempre é problema. E murmuração no meio da igreja é um grande e grave problema. Igrejas inteiras já foram desfeitas, destruídas por conta da murmuração. Murmuração é um problema sério. Eu já enfrentei nessa minha vida de pastor, nas igrejas que pastoreei, enfrentei esse problema, murmuração. É um problema muito, muito ruim, né? A murmuração. E o que estava acontecendo ali? Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Aqui nós temos um grupo contra outro grupo. Os gregos contra os hebreus, né? E aí a gente pode ver que era legítima a necessidade, mas não era legítimo eles estarem murmurando, se aplicarem à murmuração. Então houve a murmuração. E qual era o problema? O problema era o seguinte: as viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, as viúvas estavam ficando sem comer. Por quê, irmãos? Aqui nós temos um problema muito, muito grande, um problema social. Aqui os gregos não eram as pessoas que moravam na Grécia, não eram os gregos que moravam na Grécia. Essas pessoas aqui eram judeus de fala grega. Porque veja bem, nesse tempo aqui, irmãos, muitas pessoas voltaram para Jerusalém, estavam voltando para Jerusalém. Daqueles que tinham sido dispersos, muitas tribos foram dispersas, eles estavam voltando para Jerusalém, muitos já tinham voltado. É por isso que lá no dia de Pentecostes, nós falamos na terça-feira atrasada, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre o povo, tinha gente ali de várias judeus, de várias nações que tinham vindo para adorar, e também tinha aqueles que voltaram definitivamente para Jerusalém. E aqui nós temos uma classe de povos, aqui os partos, medos, no capítulo 2, partos, medos, elamitas, né, e os mesopotâmios, né, os que habitavam na Judéia também, de Capadócia, de Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, tinham também os cretenses, os árabes, os romanos, e assim, gente
de todo lugar estavam em Jerusalém no dia do Pentecoste. E naquele dia, nós sabemos que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. E cresceu muito o número dos discípulos, principalmente das pessoas que eram de outras nações. E aqui nós temos o primeiro problema que os apóstolos têm que enfrentar. Era esse problema do desprezo. As viúvas estavam sendo desprezadas. O que era isso? Eles estavam dando mais atendimento, eles estavam dando atendimento para as viúvas dos judeus, dos hebreus, e não estavam dando comida para as viúvas dos gregos. Ou seja, estavam fazendo vista grossa, estavam deixando para trás. Elas não estavam, sabe por que isso aqui? Isso aqui estava acontecendo o seguinte, irmãos. Aí tem aquela questão em Jerusalém, da perseguição contra os cristãos. Os cristãos estavam sendo perseguidos, todos os bens que os cristãos possuíam estavam sendo tomados. Então eles vendiam as propriedades antes de serem tomadas e entregavam para os apóstolos. Os apóstolos faziam o seguinte: compravam comida, porque eles estavam todos juntos. E aí nós vemos lá um texto muito interessante, que eles tinham tudo em comum, e eles perseveraram unânimes, na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Tem gente que acha que esse partir do pão aqui é a Santa Ceia. Não, era a refeição que era distribuída por todos, porque, irmãos, estavam em um momento de necessidade. Versículo 42 do capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles estavam todos juntos, então não tinha trabalho, não tinha, a única coisa que eles estavam ali, irmãos, era assim, fugindo ou se escondendo da perseguição que as autoridades estavam fazendo contra os cristãos. E é nesse momento que eles uniram todas as forças para atenderem às necessidades de todos. E aí nós temos aquele episódio de Ananias e Safira, que vendeu uma propriedade e ocultou uma outra parte e falou para os apóstolos que vendeu, e estava entregando todo o recurso que eles alcançaram através daquela transação comercial, e nós sabemos que foi um fim trágico. O casal morreu, Ananias e Safira morreu. Todos estavam fazendo isso, e nós temos aí que Barnabé, José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, ele era levita, natural de Chipre, estou lendo no capítulo 4, versículo 36, ele possuía uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos, porque os apóstolos precisavam comprar comida, comprar trigo, comprar comida para atender essa necessidade dos cristãos. E aí tem gente, irmãos, que fala que isso aqui era comunismo. Mentira, isso aqui não era comunismo, não. Isso aqui é igualitarismo. Não, isso aqui não era socialismo nem comunismo. Esse é um dos princípios que já existia desde o Antigo Testamento. E os cristãos são novos crentes que saíram da religião judaica e estavam seguindo a Cristo. Eles estavam seguindo o quê? A ordem do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que multiplicou os pães e distribuiu para todos? Foi Jesus. Então isso não tem nada a ver com comunismo. Se alguém falar que isso aqui é comunismo, não, pode rechaçar, pode refutar essa pessoa e dizer negativo. Isso não era comunismo, não. Comunismo só surgiu em 1917, no século passado. Então veja bem, o que está acontecendo aqui, meus amados, são os apóstolos servindo as pessoas. E nós temos aqui um problema. Por falta de conhecimento da palavra, Ananias e Safira morreu. Então nós temos problemas externos e problemas internos. Os nossos crentes estão morrendo por falta de conhecimento da palavra. Então os discípulos precisavam
e também por conta da perseguição, das respostas que eles tinham que dar. Então eles tinham que orar e estudar a palavra. Qual a palavra que eles tinham que estudar, irmãos? Se não existia Novo Testamento ainda. Aí a gente tem que entender uma coisa, que o Novo Testamento vai surgir ainda. Jesus morreu no ano 33. Não é? O Novo Testamento vai surgir, um dos primeiros escritos do Novo Testamento vai surgir no ano 51. Ou seja, eles ficaram aproximadamente 17, 18 anos sem a Bíblia, sem o Novo Testamento, sem nada escrito. Aí os teólogos chamam esse evangelho de evangelho oral. Então o primeiro evangelho que surge não é o evangelho escrito, é o evangelho oral. Então por isso que eles precisavam orar e muito, e se dedicar ao ministério da palavra, para entender as coisas que estavam acontecendo com eles, e também para ter arma, para defender os ataques que os seus inimigos faziam contra a obra. E aqui, meus amados, eles não podiam eles não podiam servir às mesas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Aqui nós temos, irmãos, a razoabilidade. O que é razoabilidade? É o princípio da razão, daquilo que é razoável, daquilo que é lógico. Já pensou se os discípulos deixassem a oração e o ministério da palavra e fosse lá servir às mesas? Aí há um desvio de finalidade, porque o trabalho de Deus, ele é o ministério da palavra. Nós vamos passar muito mais tempo ouvindo a palavra de Deus, né, e orando, do que fazendo as coisas, recebendo milagres. Porque muitas pessoas acham que evangelho é só receber milagres, e Deus só está preocupado em fazer milagres na nossa vida. Não, Deus quer que você o conheça através da palavra. Isso que é fundamental na nossa vida. Esta é a mais urgente necessidade da nossa vida, conhecer a Deus através da palavra. Nós precisamos crescer na fé. Se Deus fizer milagres no nosso meio, glória a Deus. Se não fizer milagres no nosso meio, glória a Deus também. Porque não é isso que é o importante. Quando Jesus iniciou seu ministério, Ele não iniciou seu ministério fazendo milagres. Qual foi o milagre que Jesus fez no início do seu ministério? Nenhum. Como Ele iniciou? Ele iniciou dizendo: arrependei-vos. Foi isso. É chegado o reino dos céus. Foi isso que Jesus pregou. Ele iniciou pregando o seu ministério, falando a respeito do reino dos céus. Agora, cura, milagres, maravilha, multiplicações são consequência do reino dos céus. Aleluia. Mas o importante é ouvir. Glória a Deus. Conhecer a Deus por intermédio da palavra. Então não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Agora, eles tomam uma decisão: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Aqui está, irmãos, o ministério do cotidiano, ou a diaconia do cotidiano. Quem tem que levantar poeira para servir as mesas são os diáconos. Mas esses diáconos, eles têm que terem primeiro boa reputação, respeito. Isso que é necessário para um diácono na igreja. Boa reputação, ser respeitoso e respeitável, digno de respeito. O diácono, o cooperador na obra do Senhor, tem que mostrar isso. Boa reputação. Tem que ser também cheio do Espírito Santo.
tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que conduzi-lo. O Espírito Santo tem que auxiliá-lo no seu trabalho. Porque, irmãos, o trabalho da diaconia, do cotidiano, é o mesmo do trabalho da diaconia da palavra. É servir a Deus, servindo ao povo. O diácono, ele serve a Deus em primeiro lugar. Não pense você que, eu sou diácono, eu só sou diácono na igreja. Não, diácono é um grande trabalho na igreja. Quem exerce essa função, ele exerce essa função por intermédio do Espírito Santo que está na sua vida. Coletar ofertas, como os irmãos fizeram aqui, isso é um serviço. É um serviço, é servir a Deus. Então tem que ser cheio do Espírito Santo para colher oferta. Tem que ser cheio do Espírito Santo para trabalhar no som. Tem que ser cheio do Espírito Santo para trabalhar na portaria da igreja. Tem que ser cheio do Espírito Santo para organizar os bancos da igreja. Tem que ser cheio do Espírito Santo para limpar o chão da igreja. Tem que ser cheio do Espírito Santo para organizar, para fazer a limpeza, para trabalhar em tudo que for fazer aqui na obra, na casa do Senhor. Tem que ser cheio do Espírito Santo para fazer, meus amados. É aqui, está dizendo a palavra de Deus. Porque a obra não é nossa, a obra não é de homem, a obra é do Senhor Deus Todo-Poderoso, aleluia. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O diácono tem que ser cheio de sabedoria também, para fazer a obra do Senhor. E olha que os apóstolos disseram, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Interessante isso, importante negócio. A diaconia é um importante negócio. Está dizendo aqui na Bíblia Sagrada. É um importante negócio. Você que é diácono, você que é cooperador da obra do Senhor, saiba de uma coisa, você está fazendo um importante negócio. Sabe o que é a palavra negócio? Negação do ócio. Sabe o que é ócio? Ócio é preguiça. Então, negócio é negação do ócio. Quem abre um negócio, ele não vai ficar parado, meus amados, porque senão o negócio dele vai para baixo. Ele tem que trabalhar, não é? Tem que levantar cedo, abrir a loja, abrir o comércio cedo, né? Tem que sair por último, né? Ser o primeiro a chegar e o último a sair. Não é assim? Negação do ócio. Isso é negócio. Aqui não está dizendo que é negócio de homens, não é negócio de vendas, de comércio, não. Esse aqui é negação do ócio. Então, irmãos, diaconia não é para preguiçoso, não. Diaconia é para pessoa de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para servir ao Senhor, que levanta poeira para servir ao Senhor e servir ao povo. Aleluia. Ou seja, tem que levantar a poeira, né? Glória a Deus. É um trabalho de Deus. Eu sou diácono ainda. Aleluia. Tenho o título de pastor, mas eu sou diácono. Precisar carregar banco, a gente carrega. Se precisar. Esse dia nós tiramos um rato morto ali dentro daquele painel. Eu mais o irmão Donizete. Seja o que for na igreja, irmãos. Esse dia eu subi nesse telhado aí, saí tampando os parafusos que já tinha secado as borrachinhas, passando cola em todos eles. É necessário, onde tiver necessidade, nós temos que levantar poeira para servir a casa do Senhor. E o Senhor precisa de pessoas para trabalhar na sua casa. Aleluia, é um importante negócio. Se você tem um negócio, sirva a Deus. Deus vai abençoar o teu negócio. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A obra é feita por pessoas dispostas, pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Olha, irmãos, o pastor está precisando de pessoas para trabalhar para Deus.
Precisa de pessoas. Ah, mas eu só vou lá se eu for separado para isso. Eu só vou lá se eu for colocado no cargo tal. Não, não escolha cargo. Sirva a Deus. Aleluia. Sirva ao Senhor. E o Senhor vai abençoar a tua vida. Liderança de jovem, regência. É qualquer trabalho na igreja. Nós devemos fazer com gozo e alegria no coração, porque estamos fazendo para o Senhor. Importante negócio, mas aí eles dizem, mas nós, aqui tem um porém, né? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, a diaconia da palavra. E é sobre essa diaconia que vamos falar, a necessidade para as nossas vidas hoje. Irmãos, a diaconia da palavra está no mesmo nível, como já disse, que a diaconia das mesas. No mesmo nível. Aqui está chamando, veja bem, ministério cotidiano. É um ministério. A diaconia da igreja é um ministério. O irmão do som, o irmão da portaria da igreja, né, o irmão que está escalado para atender o púlpito aqui, trazer água, limpar o microfone, assim por diante, o irmão que está aqui na transmissão aí, no computador, né, cuidando aí da internet, da transmissão, e aí cuidando da mesa aí, do som, né, conectando tudo aí, isso é diaconia. Isso é um importante negócio, e veja bem, que está no mesmo nível da diaconia da palavra. Aleluia. Eu só vou servir a Deus se eu for chamado para pregar. Eu só vou servir a Deus se eu for chamado para ser líder. Eu só vou servir a Deus se eu for chamado. Não tem escolha, irmãos. Aleluia. O Senhor nos chama para servir. Aleluia. Servir a Ele, servir o seu povo. Primeiramente nós dizemos sim para Deus, e depois nós dizemos sim para os seus ministros. Glória a Deus. Eu só estou aqui, irmãos, porque um dia eu falei, Senhor, a hora que o Senhor precisar de mim, eu estou aqui. Aleluia. Pastor Benedito me chamou para assumir uma igreja aqui em Cáceres, em 1999, eu estava apenas com 28 anos de idade. Eu tinha um pequeno negócio lá no Rio Branco, deixei meu pequeno negócio, vendi, né, e deixei para trás para dizer sim para a obra, porque eu já tinha dito sim para o Senhor Jesus Cristo. E eu lembro que numa pregação eu falei, eu estou pronto para obedecer a Deus, onde Deus mandar irei. E eu preguei, irmãos, cheio do Espírito Santo, mas quando chegou na hora, e agora, hein? Aí que vem a prova, meus amados. Quantos votos nós fazemos para o Senhor na hora da oração, quando nós estamos cheios da glória de Deus? Se Deus mandar para Bolívia, lá para Oruro, se Deus me mandar não sei para onde, né? Eu estou falando Oruro aqui, que o pastor Nilton conhece Oruro, né? Que lá é 4 graus abaixo de zero, né? 10, não sei. Que na hora que a gente está cheio do Espírito Santo, a gente faz 1001 promessa para o Senhor. Mas na hora que o Senhor vem cobrar de nós, meus amados, aí que é difícil, né? Eu prontamente atendi o Senhor, e quero atender até o fim, dizer sim para o Senhor, estou aqui, meu Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, o Senhor nos chama para servi-lo, em qualquer área da igreja, e vai ser importante, se nós assim o fizermos. Pois bem, a diaconia da palavra, ela é muito importante para a igreja, porque, irmãos, nós precisamos de inspiração, não é? A palavra é que inspira a nossa vida. Por quê? Porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Nós cremos na inspiração da palavra de Deus, e chama-se inspiração verbal e plenária. É a inspiração da palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita por homens, sim, homens santos. Homens da parte de Deus escreveram a palavra de Deus. Escreveram o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
São 66 livros, 29 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E aqui nós temos a revelação de Deus para a humanidade. Tudo aquilo que nós quisermos saber a respeito de Deus, a respeito de nós, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, está aqui na Bíblia Sagrada. Revelação de Deus, nada mais nem menos. É a Bíblia Sagrada. Ela é a inspiração para a nossa vida. Tempos atrás, teve um determinado pastor, não vou dizer determinado líder religioso, que falou assim: olha aqui para mim, eu não trago mais a Bíblia aqui, porque antigamente nós fazíamos isso, ler a Bíblia. Hoje nós estamos mais assim, evoluídos, não lemos mais a Bíblia. Que evolução é essa? É retrocesso, porque a Bíblia, meus amados, nunca pode ser deixada de ser lida na igreja, na casa do Senhor. Aqui tem, aleluia, a Bíblia Sagrada, a Bíblia aberta, e nós devemos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Ei, você não sabe tudo ainda a respeito de Deus. Eu não sei tudo ainda a respeito de Deus. Nós somos discípulos. Nós estamos aprendendo nessa jornada. Nós precisamos aprender muito mais, aleluia, para servir a Deus com mais qualidade, para adorá-lo da maneira que Ele quer, da maneira que Ele agrada. E também nós precisamos aprender para não cair nem tropeçar nos erros que nós caímos e tropeçamos. Aleluia. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 11. Abra sua Bíblia. Efésios 4 e 11. Eu gosto de terça-feira, meus amados, porque terça-feira é o culto da Bíblia aberta. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 11, 12 e 13, 14, aleluia, 15 também. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o que, irmãos? Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Ei, os santos precisam ser aperfeiçoados? Sim, sim. Para quê, irmãos? Qual a finalidade? Para a obra do ministério. Para que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. 3 coisas aí. Querendo, primeiro, aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para a obra do ministério. Terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando, irmãos? Até quando? Até que alguns, todos, oh glória, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos mais, o que, irmãos? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de quê? De doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Você pode dar glória a Deus pela palavra? A nossa jornada é essa, irmãos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Sabe o que é isso, vento de doutrina? Aparece a doutrina aqui, vai todo mundo para lá. Aparece outra doutrina lá, vai todo mundo para lá.
Isso é meninice, meninos inconstantes. Olha, existem muitas pessoas, porque não participa de escola dominical, não participa de culto terça-feira. Sabe por quê? Porque culto terça-feira não tem reteté, escola dominical também não tem reteté, não tem essas coisas. Eu vou lá para ficar só olhando. Irmãos, é ouvindo, aprendendo. Por isso o Senhor Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele deu esses homens à igreja. A igreja precisa de liderança, a igreja precisa de apóstolo, a igreja precisa de profeta, a igreja precisa de evangelista, a igreja precisa de pastor, mas a igreja também precisa de doutor. Quem dá esses homens para a igreja, esses dons para a igreja? Jesus. Aqui, esses dons aqui, meus amados, isso aqui são dons, não são títulos, são dons. Não existe título de apóstolo, não existe. Aí alguém aí fala assim: agora eu sou apóstolo, veste uma capona lá, aqui eu sou apóstolo tal, aqui quem manda é o apóstolo. E aí todo mundo tem que tremer, porque agora eu sou apóstolo. Não existe título de apóstolo, mas existe dom de apóstolo. Pastor Benedito foi um verdadeiro apóstolo, irmãos. Sabe por quê? Porque o apóstolo é aquele que desbrava sertões e abre igrejas. Esse é o dom de apóstolo. Hoje tem apóstolo? Tem, mas não tem título de apóstolo. Tem homens que têm dom de apóstolo, sim, mas não existem títulos de apóstolos. É diferente, título e dom é diferente. Mas você vai me perguntar, por que tem evangelista e pastor? Por quê? Pastor e evangelista são títulos e são dons. Pastor é um dom. Existem pessoas que são evangelistas, mas não têm dom de pastorear. Existem pastor que não tem dom de evangelizar. Existem pastor que não tem dom de ensinar. Ele tem dom de apacentar. Existem apóstolos que não têm, que tem um dom de apóstolo, mas não tem o dom de pastor. Ele abre uma igreja lá, e o ministério envia alguém para cuidar do rebanho. Esse apóstolo, na era atual, é o missionário. E o dom de doutor? Existem doutores na nossa igreja, no nosso ministério, né? Pastor Cláudio Honor é um verdadeiro doutor. Pastor Ezequias Soares é um verdadeiro doutor da Bíblia. Um homem versado, Elenay Cabral, pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor Ciro Zibordi, pastor Douglas, e assim por diante. São muitos doutores, são verdadeiros doutores da Bíblia, mestres da Bíblia Sagrada. Oh, aleluia! O Senhor deu para a igreja, são autoridades na igreja do Senhor, e a igreja, irmão, só vai funcionar corretamente se tiver esses dons. E aí tem um movimento aí dos desigrejados, por aí, que falam: aqui nós não precisamos de pastores, aqui somos nós mesmos, nosso pastor é Jesus Cristo, né? Aqui é só Jesus que nos pastoreia, né? Mas precisa de pastor. Quem deu foi Jesus. Se alguém negar isso aqui, qualquer um desses dons aqui, está negando o Senhor Jesus, porque foi Jesus quem deu, aleluia, os dons para a igreja, e a igreja tem que receber com respeito. Nós temos que respeitar o nosso pastor, nós temos que respeitar os evangelistas, nós temos que respeitar os profetas na nossa igreja, nós temos que respeitar os mestres e doutores da nossa igreja, nós temos que respeitar os apóstolos da nossa igreja, porque foram dados, são dons dados pelo Senhor Jesus Cristo para a igreja. A igreja, para funcionar plenamente, corretamente, de acordo com a palavra de Deus, tem que ter esses homens, esses dons dados para os homens. E outra, também tem responsabilidade, né, meus amados? Tem responsabilidade, não é só dom. Todo dom dado pelo Senhor
tem a responsabilidade, a contrapartida da responsabilidade. E cada um deve exercer o seu dom conforme a multiforme graça de Deus. Aleluia. É uma bênção para a igreja, porque os pastores velam, aleluia, pelas almas. Ele cuida nas orações. Quantas vezes já ouvi aqui pastor Valentim orando e chorando pela igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Orando por nós, orando pelos departamentos da igreja. Esse é o trabalho, apacentar, é orar, é ensinar, aconselhar, aleluia. Esse é o trabalho pastoral e temos mais outros aqui. Então, meus amados irmãos, como é importante a palavra de Deus na igreja. E aí nós vamos para o Efésios 6, que é a segunda parte, Efésios 6, 17, 18, 19, quando ele disse: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E aí ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para quê? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui nós temos 6 características da palavra. 6 características da palavra. Porque a diaconia da palavra é uma necessidade para a igreja dos nossos dias. Porque a palavra de Deus tem aqui nesse texto 6 características. Eu quero falar aqui sobre essas 6 características. A primeira característica da palavra é: a palavra é dada. Como Paulo escreveu aqui aos Efésios: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. A palavra é dada. Quem é que dá a palavra, meus amados? Hein? Quem é que dá a palavra? Deus. A palavra é de Deus, a palavra não é de homem. É por isso que a palavra nos inspira, porque ela sai de Deus. Oh, aleluia! A palavra sai do próprio Deus, por isso que chama palavra de Deus. Se nós observarmos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Gênesis 1 e 3, nós vamos ver que Deus criou tudo pela palavra. A palavra de Deus tem o poder que os teólogos chamam de poder generativo. Sabe o que é poder generativo? É o poder da palavra de gerar, aleluia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, acontece. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus fala, meus amados irmãos, aleluia. E quando Deus fala, acontece algo, porque a palavra tem esse poder generativo, que é o poder de gerar algo diferente na nossa vida. É por isso que a palavra de Deus nos inspira, porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus dá vida, a palavra de Deus abençoa, a palavra de Deus nos move, a palavra de Deus nos dá esperança, a palavra de Deus nos alegra, a palavra de Deus nos faz sair do monturo e pular nas alturas. A palavra de Deus, ela nos enche de coragem. A palavra de Deus nos enche de poder. Aleluia. Quando Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, o Senhor disse isso pelo poder da sua palavra. Glórias ao nome do Senhor.
o Senhor Jesus também soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito. E eles receberam o Espírito. Sabe por quê? Porque a palavra, quando sai da boca de Deus, ela promove um milagre na nossa vida. Eu só estou aqui nesta noite por conta do milagre que a palavra de Deus fez na minha vida. Eu quero permanecer na presença do Senhor até o fim da minha vida, por causa do milagre da palavra. Se você já recebeu o milagre da palavra de Deus aí no teu coração, glorifique o nome do Senhor. A palavra de Deus é dada, ela não é vendida, ela é dada, e ela é dada por Deus. Deus te dá a palavra, irmã. Deus te dá a palavra, irmão. Leia a Bíblia Sagrada, aleluia. Ouça a palavra de Deus, porque diz a Bíblia: a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Se você quer vencer, enche-te da palavra de Deus. Se você quer vitória na tua vida, busca, aleluia, inspiração na palavra, porque a palavra de Deus inspira a nossa vida. A palavra é dada. E Paulo disse: no abrir da minha boca. Oh, glória a Deus. É por isso que nós temos que estar na casa de Deus. Deus quer abençoar a nossa vida, mas Ele precisa que nós enchemos-nos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o meio pelo qual o Espírito Santo opera na nossa vida. Oh, aleluia, nós precisamos encher-nos da palavra de Deus. Muitas vezes nós enchemos o nosso ouvido, o nosso coração de palavras vãs, meus amados irmãos, mas a palavra de Deus é dada para que nós enchamos os nossos corações da palavra, aleluia, a palavra do Senhor. Quando a palavra de Deus enche o nosso coração, aí a nossa mente vai pensar de acordo com a palavra, aí o nosso coração vai raciocinar de acordo com a palavra, vai estar cheio da palavra de Deus. E quando o inimigo se levantar contra a nossa vida para nos enfraquecer, nós estamos revestidos da palavra, e estamos revestidos do Espírito Santo. Nós vamos falar e o inimigo vai embora, porque a palavra de Deus é poderosa. Foi isso que aconteceu com o nosso mestre, não é? Jesus estava lá no capítulo 4 de Mateus. Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. E o diabo tentou o Senhor Jesus com a palavra. Se és tu o Filho de Deus, manda que estas... Eu estou no capítulo 4 de Mateus, versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se és tu o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da onde? Oh, aleluia, da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. Quando você for tentado, aleluia, brada a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é uma espada, aleluia, de 2 fios, de 2 gumes, mais penetrante do que espada algum. Aleluia, a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas. Quando você brande esta espada,
espada, oh aleluia, a espada do Espírito, meus amados, é mais poderosa do que palavra alguma que o ser humano pode falar, e não há capeta que possa resistir quando você usa a espada do Espírito, aleluia. O inimigo vai embora, porque você está usando o poder de Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando vier a tentação, usa a espada do Espírito, vença a tentação com a espada do Espírito. Glórias ao nome do Senhor. A palavra, ela é dada para você, você recebeu a palavra na tua vida. Glória a Deus. A segunda característica da palavra, a palavra é confiante. Quando Paulo disse para falar com confiança, quando ele disse que a palavra de Deus é dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, a palavra de Deus é confiante. Oh aleluia, nós podemos confiar na palavra de Deus, meus amados. Nós não seremos enganados, jamais seremos enganados, se nós confiarmos na palavra de Deus. Já falaram isso para nós: olha, você está sendo enganado, você está lá naquela igreja, você está sendo enganado. Já disseram isso para nós, não é verdade? Porque eu já recebi essa expressão, essa mensagem: você está enganado. As pessoas, elas tentam tirar, como diz o mineiro, tirar de cabeça, tenta tirar a gente de cabeça, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Porque a palavra não está na nossa cabeça, a palavra de Deus está no nosso coração, porque ela é confiante, ela penetra lá no íntimo da nossa alma, ela já desceu para o coração, ela não está na cabeça mais, aleluia. Aí teve alguém que pegou um crente e falou assim: eu vou bater em você, vou tirar a Bíblia da sua cabeça. Ele falou assim: não, pode fazer o que você quiser, não está na minha cabeça mais, ela já desceu para o meu coração, não tem jeito, só se você me matar, mas não, você não vai conseguir, ela está no meu coração. A palavra de Deus está no nosso coração, meus amados irmãos, aleluia. Não importa aquilo que você, aleluia, está fazendo, no momento você vai receber a palavra, o Senhor vai te fazer lembrar a palavra que você já ouviu, aleluia. Aí você fica pensando: e se eu esquecer naquela hora, esquecer da palavra de Deus? Não, você não vai esquecer. Sabe por quê? Porque tem um que nos faz lembrar, oh aleluia, o Senhor Jesus prometeu, aleluia, aquele Espírito que eu vou enviar, o Consolador, Ele vos fará lembrar todas as palavras que eu vos tenho falado. Se o Senhor já te deu a palavra, você vai lembrar, na hora certa, o Espírito Santo vai colocar a palavra na tua boca, e você vai falar a palavra, e vai sair vitorioso para a glória do nome do Senhor, porque a palavra de Deus é confiante, aleluia. Você pode confiar na palavra de Deus, você vai alcançar a vitória pela palavra de Deus. A terceira característica da palavra é que a palavra de Deus, ela faz notório o mistério do Evangelho. Foi isso que Paulo falou: para fazer notório o mistério do Evangelho. Fazer notório é fazer conhecido, para que todos saibam o mistério do Evangelho. Quantos aqui sabem todos os mistérios do Evangelho? Quantos sabem todos os mistérios? Ninguém. Nós somos bebês, né, no conhecimento ainda do mistério do Evangelho. Aleluia. Tem muita coisa para aprender a respeito de Jesus Cristo, meus amados. Aleluia, aleluia, aleluia. João escreveu dizendo assim que se fosse escrever tudo aquilo que Jesus falou e fez, nem os livros conteriam, o mundo conteria os livros, eu ia dizer, nem os livros conteriam o mundo, mas nem o mundo conteria todos os livros, porque Jesus fez muita coisa, e Jesus falou muita coisa. Os discípulos, eles contaram só uma parte daquilo que Jesus falou. Então está aqui no Novo Testamento, nos Evangelhos, os ensinos da palavra de Deus, que fazem notório o mistério do Evangelho. Quantos aqui, meus amados, desejam conhecer mais os mistérios do Evangelho?
Todos nós. Sabe por quê? O mistério do Evangelho abençoa a nossa vida. O mistério do Evangelho nos enche de prazer e de alegria. O mistério do Evangelho nos faz fortes, meus amados. O mistério do Evangelho nos faz fortes. Veja bem, existem muitos mistérios. Um dos maiores mistérios do Evangelho é a pré-existência de Cristo. Você sabia que Jesus existia antes de nascer? Você sabia disso? Antes de nascer, Jesus já existia? João 1:1, no princípio. Era o quê? O verbo. O que é o verbo aí? É a palavra. Quem que é a palavra? Jesus. E a palavra, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh, aleluia. Então Jesus existia antes de nascer. Jesus Cristo. Sabe o que significa Jesus Cristo? Jesus é o nome humano e Cristo é o nome divino. Que a palavra Cristo é a mesma palavra Messias do Antigo Testamento. Jesus Cristo, Jesus, nome humano, Cristo, nome divino. Quando nós falamos Jesus Cristo, estamos falando o nome completo de Jesus, humano divino, o Deus homem. Então, que encarnou. Então, esse mistério é grandioso. Veja bem, o primeiro grande mistério do Evangelho é a pré-existência de Cristo. O segundo grande mistério do Evangelho é a encarnação de Cristo. Cristo veio em carne. Ele veio em carne, ele se encarnou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, se nós formos falar sobre todos os mistérios, eu estou falando só sobre dois mistérios. Se a gente for falar sobre esses dois mistérios, haja tempo, hein? Então é muito maravilhoso, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então como vamos aprender o mistério do Evangelho? É ouvindo cada dia, sentando para ouvir cada dia a ministração da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui. Nós vamos ouvir a notoriedade do mistério do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, a quarta característica da palavra: a palavra faz dos seus expositores embaixadores. Veja bem que Paulo disse no versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias. O que é embaixador, meus amados? Embaixador é um representante. O Brasil tem embaixadores em muitos países. Então, o embaixador é aquele que fica lá na embaixada. A embaixada é um território. Está aí o doutor Odonias, que pode falar muito melhor do que eu, que essa é parte do direito, né? Então, aquele território da embaixada é o território brasileiro. A embaixada do Brasil, lá nos Estados Unidos, né, tem todas as pessoas que entrarem ali, estão em território brasileiro. Sabia que ninguém pode atacar um brasileiro ali? Não pode. É por isso que quando as pessoas precisam de refúgio, elas vão para a embaixada do seu país. Então isso é muito bom. Ali é um representante. Veja bem, quando Paulo diz assim: eu sou embaixador, ele estava dizendo assim que eu sou representante de quem? Aleluia, de Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Oh, meus amados irmãos, e ele merecia respeito, porque a palavra que ele pregava era a palavra dada por Deus, e o Evangelho que fazia de Paulo embaixador do reino de Deus. Os ímpios não respeitavam, mas todos aqueles que criam no Senhor Jesus respeitavam. A palavra de Deus faz dos seus pregadores embaixadores. A palavra também dá liberdade para que possa falar dele livremente. A palavra de Deus dá liberdade, essa é a quinta característica. Liberdade para falar dele, falar do Evangelho de Cristo. Paulo tinha essa liberdade, meus amados. Sabe, a gente tem liberdade quando a gente está falando do Senhor Jesus. Você quer liberdade plena? Fale de Jesus para as pessoas, porque naquele momento que você estiver falando de Jesus, você tem liberdade. E se a pessoa não gostar do que você está falando,
você não perde a liberdade, porque quem está dando liberdade para você é o Senhor Jesus Cristo, porque você está falando do Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que dá esperança para as pessoas. Você quer liberdade? Fale do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a sexta característica da palavra é a conveniência. A palavra de Deus nos dá a conveniência de falar conforme o Senhor quer que fale. O Evangelho promove a conveniência do reino dos céus, não a conveniência da terra. Conveniência, não estou falando da conveniência lá do posto de gasolina, não. É conveniência, é aquilo que convém ao reino de Deus, que a nossa vida gira em torno do reino de Deus. Então, o que mais importante nas nossas vidas, meus amados irmãos, é levar esta palavra, é pregar para alguém, falar do Evangelho para alguém, falar de Deus para alguém. E é por isso, meus amados, que a diaconia da palavra é importante nos dias atuais. Nós precisamos da palavra de Deus não só aqui na igreja, mas nós precisamos da palavra de Deus lá fora também, porque o Evangelho, ele muda a vida das pessoas. Hoje nós estamos falando de liberdade. Por quê? Porque hoje se comemora a independência do Brasil, o dia que o Brasil se tornou livre de Portugal, se tornou independente de Portugal. Nesse 7 de setembro nós lembramos do dia da nossa independência, do dia da nossa liberdade. Então veja bem, o Evangelho nos deu liberdade, meus amados. Veja bem, por isso que Paulo falou, para que possa falar dele livremente. O Evangelho dá liberdade tanto para quem ouve, quanto para quem fala. Então é isso que é interessante. A nossa libertação não é libertação política, não é libertação jurídica, não é libertação social, não. A nossa libertação é espiritual, meus amados. Esta é a libertação que o Senhor Jesus veio nos trazer, a libertação das garras de Satanás, a libertação dos nossos pecados, a libertação de nós mesmos e a libertação do mundo, do mundanismo. Nós somos livres, hoje nós somos livres, porque o Senhor Jesus nos deu liberdade pelo seu santo Evangelho. Você pode glorificar a Deus? Aleluia. Quantos são livres aqui? Em Cristo nós somos livres. Aleluia. Nós somos livres, não livres para pecar. Nós não somos livres para pecar. Porque, irmãos, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo, né? E o corpo, para funcionar, tem que estar todos os órgãos, todos os membros, tudo unido, né? Nós não temos liberdade para pecar. Nós não temos liberdade para fazer o que quisermos na nossa vida. A nossa vida está presa ao Senhor. Então, nós seremos livres enquanto estivermos presos ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ó prisão maravilhosa, meus amados, que isso não é considerado prisão. Aleluia, eu não sou livre para o mundo. Aleluia, eu sou livre para o Senhor Jesus. E é isso que nós precisamos, meus amados. Cada dia nós precisamos dessa diaconia, desse ministério da palavra de Deus, para que nós possamos continuar vencendo o inimigo das nossas almas, por meio da palavra de Deus, para que nós possamos continuar vencendo as lutas de cada dia, para que nós possamos continuar crescendo espiritualmente, através da palavra do Senhor, amém?